E tem uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem. O que passou, passou. Não vai acontecer mais nada. Inflação, taxa de juros. O grande problema que nós temos hoje é a expectativa. As nossas expectativas são péssimas, né? E a expectativa é que traz para o presente esse cenário. Qual é o cenário? De queda do PIB. Consequentemente, hoje eu estava vendo um relatório de um grande banco que diz que o PIB vai ficar em 0,8. Na minha análise, eu acho que o PIB ele pode até ser negativo ou não crescer absolutamente nada. Então, as expectativas são muito ruins, tanto para 2019 quanto para 2020. Isso provoca o quê? Cai a arrecadação do governo, o rombo das contas públicas aumenta, a reforma da Previdência, que está aí no cenário, é uma reforma que quanto mais o PIB cai, mais o rombo aumenta, menos a reforma tem efeito na nossa economia. Quer dizer, ela já não vai ter efeito nenhum financeiramente, ou seja, feita a reforma, o caixa do governo vai continuar a mesma coisa. O rombo você não tira com a reforma, o que você tira, talvez, a trajetória da dívida. Mas se o PIB continuar caindo assim, a trajetória da dívida vai continuar subindo. Então, dessa forma, esse aspecto é muito negativo. Qual é a expectativa do ministro Paulo Guedes? Ah, não, mas agora, refazendo a reforma, vai vir investimento. Ministro, o senhor sabe que a nossa classificação de risco é de país de terceiro mundo, não é classificação para investimento. Primeiro, nós temos que melhorar a nossa classificação. E para isso, nós temos que fazer o Brasil crescer. Aí eu gostaria de saber se o seu plano para fazer o Brasil crescer é a união monetária entre Brasil e Argentina, se é liberar o fundo de garantia que o senhor já disse. Se for isso, ministro, esquece, nós não vamos ter crescimento. E eu estou dizendo isso aqui, meu amigo produtor rural, não me entenda mal, eu não estou criticando o governo. Vocês sabem da minha posição em relação a Jair Bolsonaro. Eu não estou fazendo crítica a ele. Eu estou chamando a atenção como se chama a atenção de uma criança. Você tem que educar, você tem que falar, não vai ali que senão você vai cair no buraco. Não faz isso porque senão você vai ser atropelado. O que eu estou fazendo é exatamente chamando a atenção para um problema gravíssimo que nós temos. Agora, se não tem condições de entender isso, meu Deus do céu, isso é elementar. Quando a gente entra na universidade, a gente já aprende certas coisas que nós não podemos cometer esses erros, porque são expectativas. Ou o senhor acha que o investidor internacional não dá bola para isso? Será que ele está seguro que liberar fundo de garantia vai ser a salvação do Brasil? Se fazer união monetária? Nem vou falar nisso porque isso é um absurdo tão grande. Então essas coisas nós precisamos entender. O Brasil não pode ficar desse jeito. Reforma da Previdência é importante? É importantíssima, eu não tenho a dúvida. Mas ela resolve a trajetória futura. Não resolve o caixa. Ah, não, mas para fazer a reforma, para fazer as outras reformas. O senhor disse, ministro Paulo Guedes, quando assumiu, que o senhor teria a cada 2 dias uma medida. Até agora não tivemos uma. Ah, a questão da econômica. Sim, ótimo. Está lá sendo discutida, vamos ver o que vai sair dali. Outras coisas poderiam ser feitas. Por exemplo, o emprego, ele é sagrado. Nós não podemos dar uma melhorada no emprego? Agora a receita caindo, arrecadação caindo, o rombo aumenta e a eficácia das nossas reformas, quando chega lá, já não vai ser mais nenhuma. Então nós temos que pensar, temos que discutir, porque nós não podemos deixar o Brasil nesse caminho. Nós temos 60 milhões de brasileiros na informalidade, pessoas passando fome, desempregados. Essas pessoas não podem aguardar a reforma, não podem aguardar a boa vontade do investidor. Essas pessoas precisam trabalhar já. O setor agrícola vive
uma crise inédita, não vai ter dinheiro para o plano safra a contento, as taxas vão subir, os preços lá fora estão ruins, os custos aqui dentro subiram demais, a transferência, né? Hoje você pega o patrimônio do produtor e vê o que ele ganha, caiu barbaramente, ele está se descapitalizando. Então, portanto, ministro, nós precisamos entender a lógica macroeconômica do Brasil.